Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, mesmo distantes, mas juntos, por meio da tecnologia, para cultuarmos ao nosso Deus, adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. É um momento devocional, não é como o nosso culto público, mas é um momento onde nós vamos cantar louvores ao Senhor e vamos também ouvir a sua santa palavra. Por isso, eu convido você e sua família a estarem aí quietos, não é, assentados em suas salas, enfim, onde você estiver conectado aí no canal da igreja, que você possa parar durante essa hora, 1h30 mais ou menos, não é, de devocional, que você possa juntos conosco adorarmos ao Senhor. E eu peço para que você agora abra sua Bíblia no Salmo 27. Salmo 27. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, ele é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês que o salmista aqui expressa esse desejo de adorar ao Senhor, não de maneira particular, mas de maneira pública. Por isso que nós enfatizamos tanto, como é importante nós estarmos reunidos para adorar o Senhor, para bendizer ao Senhor, para contemplar a beleza do Senhor através da pregação da palavra. É através da lei que nós, então, vamos ver a beleza de Deus. Através da ministração dos sacramentos, nós vamos ver as virtudes de Deus sendo proclamada a nós. Cantamos ao Senhor, oramos juntos. Esse é um momento importante, por isso nós vamos orar nesse momento, vamos bendizer ao Senhor com oração de adoração e depois cantaremos um hino de louvor ao nosso Deus. Então vamos orar. Pai, nós queremos te adorar nessa noite, ó Deus, erguendo reverentemente as nossas vozes a Ti, para Te exaltar, para Te engrandecer, por aquilo, ó Deus, que Tu és e também por aquilo que o Senhor tem feito por nós, através de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nos alegramos nessa noite na tua presença, Senhor, declaramos as suas maravilhas, ó Deus, expressamos a nossa alegria a ti, Senhor, a nossa satisfação, porque é bom estar na tua presença, bom é cantar louvores ao teu nome, ó Deus Santo, Deus que é digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor. Ó Deus, que tudo que façamos aqui nesse momento devocional, Deus, possa te exaltar, possa bendizer o teu nome, ó Deus, desde a liturgia, incluindo os cânticos, as orações e a pregação da tua palavra, que tudo, Senhor, te exalte e que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, para a glória do teu nome, assim te oramos, em nome de Jesus, amém. Vamos então cantar louvores ao nosso Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão em suas casas.
Obrigada, Jesus, pela fé que o Senhor um dia nos deu naquela cruz. Queridos, eu quero convidar vocês a estarem novamente abrindo a Bíblia. Agora, no Salmo de número 32, nosso momento de confissão. O Salmo 32 diz assim, a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Isso é uma palavra que diz respeito àquilo que Deus fez na vida de Davi. Davi pecou contra o Senhor, mas o Senhor graciosamente revelou a sua misericórdia a ele, perdoando. Ele se arrependeu da sua transgressão e Deus o perdoou. Então nós somos filhos de Deus, como nós cantamos aqui. Continuamos a pecar. Pecamos por pensamentos, por palavras, por atos. Mas o Senhor, em Cristo, nos chama a todos os dias, a todos os momentos que pecarmos, confessar os nossos pecados a Ele. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, vamos orar, vamos confessar a Ele os nossos pecados, crendo que o Senhor, Ele nos trará o perdão. Não porque nós mereçamos o perdão, não, nada disso, mas tudo por causa do Senhor Jesus Cristo, o nosso mediador, aquele que sofreu na cruz, que morreu, que enfrentou a ira do Pai, que ressuscitou e que enviou seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por causa dele, nós então podemos orar. Vamos orar silenciosamente, depois eu vou quebrar o silêncio com oração de gratidão ao Senhor. Senhor, estamos diante de Ti, não há como esconder nada do Senhor, porque o Senhor sonda os nossos corações, as nossas mentes, nada pode passar desapercebido dos Teus olhos. Ó Deus, perdoa-nos pelos pecados que cometemos por pensamentos, por palavras, por atos. Ó Senhor Deus, nós clamamos a Ti, restaura-nos, renova-nos, ó Deus, nesse momento, que a Ti, Senhor, oramos e suplicamos o perdão dos pecados, e nós o fazemos isso, Senhor, não no nosso próprio nome, mas é no nome de Cristo, por causa da obra de Cristo, pelos méritos de Cristo, Senhor, que nós nos achegamos à Tua presença e nesse momento clamamos a Ti o perdão dos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a vivermos uma vida de dedicação total e exclusiva a Ti, uma vida santa, uma vida, ó Deus, na Tua presença, consagrada a Ti. Ó Senhor Deus, seja com Teu povo que agora ora, que agora agradece pelo perdão dos pecados. Ó Senhor, fortalece o Teu povo. Estamos vivendo dias difíceis, dias, ó Deus, de medo, dias de muitas incertezas, ó Deus.
mas nós confiamos em Ti, Senhor, nós descansamos em Ti, nós esperamos em Ti, e ó Deus, nós sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos, a vida dos nossos familiares e amigos estão nas Tuas mãos. Ó Senhor Deus, nos ajuda a Te honrarmos, ó Deus, nas circunstâncias boas e ruins da vida, que o Senhor nos ajude a Te glorificar, ó Deus, em todas as circunstâncias da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, pois somos gratos a Ti pela certeza do perdão. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos continuar cantando ao Senhor, em resposta à certeza do perdão, nós adoramos, nós exaltamos, nós entramos na presença de Deus com cânticos, nós entramos na presença de Deus com a nossa vida, jubilosos, porque o Senhor nos perdoou e porque um dia Ele voltará. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor. Um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando cantar, mas em
Meus irmãos, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você e toda a sua família, aqueles que estão nos visitando agora, que não fazem parte da Igreja Presbiteriana Tobias Barreto, mas está visitando o canal aí no YouTube. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, 12 a 20. Já faz algum tempo que nós estamos ministrando em 1 Coríntios, estamos pregando sequencialmente. Diz assim então a palavra do Senhor. Eu vou ler na revista Almeida, Nova Almeida atualizada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus instruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós queremos te suplicar nesse momento. Ó Deus, fala conosco. Ilumina a nossa mente para que venhamos compreender a tua palavra. Ó Deus, nessa noite vem trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Vem, Senhor, nos confrontar com tua palavra. Vem, Senhor, tirar de nós tudo aquilo que não tem te agradado, que não está de conformidade com a tua santa lei. Ó Santo Espírito, me usa e fala ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Se você acha que é fácil hoje viver dentro de uma cultura como a nossa, você está puramente enganado. Nós sabemos que ser cristão dentro da nossa cultura é sem dúvida um desafio. Mas imagine você ser um cristão no primeiro século, precisamente na cidade de Corinto. Não era fácil. Por quê? Corinto era uma sociedade altamente sexualizada, promíscua, litigiosa. Eu sei que a nossa também possui essas características. Mas veja, os coríntios, eles amavam a sabedoria do mundo, amavam os atletas famosos da época, eles buscavam de maneira supersticiosa as bênçãos dos deuses, e eles tendiam a depreciar o corpo humano por causa de uma concepção errada que eles tinham do corpo e da alma. A filosofia grega e também o gnosticismo, que já nascia naquela época, dizia que o corpo não tinha nenhum valor. O corpo era apenas a prisão da alma. Por isso, os gregos, eles pensavam que tudo aquilo que se fazia no corpo não afetaria a alma. Veja só, isso aqui era o pensamento dos ímpios de Corinto. Mas olhamos aqui para os crentes daquela cidade. Aparentemente, aqueles crentes
eles entendiam bem a doutrina da justificação, que eles foram salvos pela fé em Jesus, mas eles não entendiam claramente o fato de que os cristãos, eles precisavam pensar e agir de maneira diferente dos pagãos, porque os cristãos, eles confiaram suas vidas a Cristo. Então, o foco de Paulo aqui, nessa parte do capítulo 6, é tratar sobre a questão da impureza. Muitos cristãos estavam associados com a impureza. E Paulo vai tratar desse assunto aqui, levando os coríntios, e nós também, a entendermos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nos convoca a fugirmos da impureza. Se fomos comprados por um preço que é o sangue de Cristo, então nós não podemos pensar e nem viver como quisermos. Pertencemos a um Salvador ressuscitado, que não apenas nos comprou, meus irmãos, mas também nos ressuscitará fisicamente dos mortos um dia. Essas são as verdades que nós vamos tratar aqui, nos versos de 12 a 20 do capítulo 6. Mas antes eu queria só fazer uma pequena revisão, para que você entenda aqui, né, o contexto. Alguns irmãos, alguns amigos talvez não estiveram acompanhando as outras exposições que fizemos aqui, mas lembremos que do capítulo 1 ao 4, que é a primeira divisão dessa carta, Paulo, ele trata sobre aqueles partidos dentro da igreja de Corinto. Paulo, ele vai mostrar, no que ele escreve, que o Evangelho nos une. A cruz de Cristo destrói o orgulho que estava acabando com a igreja de Corinto. Na segunda divisão do livro, da carta, capítulos 5 a 6, Paulo vai tratar da frouxidão na disciplina e na moral. Nós vimos no capítulo 5 que os líderes de Corinto, eles foram negligentes no caso daquele membro que estava tendo relação sexual com sua madrasta, incesto dentro da igreja. E os líderes não trataram do assunto, e Paulo diz que eles deveriam disciplinar. Eles estavam sendo descuidados com a santidade, estavam tolerando a imoralidade. A igreja de Corinto possuía muitos dons, mas não tinha vida. Estavam promovendo litígio, e agora Paulo os acusa de praticarem impureza sexual, que provavelmente, meus irmãos, estava relacionada aqui às práticas dos cultos das religiões pagãs de Corinto. Por isso eu quero lembrar o nosso tema para você: o Evangelho e o chamado à pureza sexual. Então, qual vai ser o nosso objetivo nessa exposição? Veja só. Primeiro, nós temos que entender o problema. Segundo, Paulo vai confrontar o pecado da imoralidade com fortes argumentos. E terceiro, Paulo vai dar duas ordens ou dois imperativos para os coríntios e para nós também. Então, em primeiro lugar, vejamos aqui o problema. O problema era que alguns membros da igreja de Corinto estavam praticando a imoralidade sexual. Aqui Paulo nomeia essa imoralidade chamando de porneia, é a palavra no grego. Essa palavra, ela estava relacionada com todo tipo de imoralidade, fornicação, homossexualismo, e essa palavra também estava relacionada à prostituição. Veja só, queridos, na antiguidade, cananeus, gregos, romanos e outros povos, eles adoravam os falsos deuses através do que nós chamamos de prostituição cultual, que acontecia em cerimônias pagãs. E eles adoravam vários deuses da mitologia, conhecidos pelo nome de Afrodite, que na mitologia grega era a deusa do amor, a deusa da beleza, a deusa da sexualidade. E na mitologia romana, eles adoravam Diana, que era a deusa da lua, a deusa da caça. Também se adorava um deus chamado Baco, ou Dionísio. Eram deuses que estavam ligados às bebedeiras, às orgias.
e eram considerados como os protetores da fertilidade. Mas olhando aqui para Corinto, nós observamos que existiam muitos templos que eram dedicados a estes deuses, principalmente a deusa Afrodite. E quem participava desses cultos pagãos se deitava com as sacerdotisas que moravam no templo. E esse tipo de relacionamento simbolizava, segundo a crença deles, a fecundidade da terra, já que esses deuses eram os que enviavam uma boa colheita. Os membros da igreja, por aquilo que parece aqui, estavam frequentando esses ambientes pagãos, irmãos. Então Paulo ele vai tratar mais desse assunto nos capítulos 8, 9 e 10, sobre a participação de crentes em festividades pagãs. Então, alguns desses membros de Corinto estavam mergulhados nessas práticas e mais ainda na filosofia platônica. Como eu enfatizei na introdução, essa filosofia dizia que a matéria era ruim e que o espírito era bom. Então, tudo que você faz na carne não vai atingir o espírito. Não importa, porque o que importa é o espírito. A matéria é má e o espírito ou a alma é boa. Só que essa filosofia, meus irmãos, é contrária ao evangelho. Porque a mensagem do evangelho nos ensina que a redenção não é só para a alma, mas também para o corpo. E parece que esse tipo de filosofia, que é contrário ao evangelho, ainda está na mente de muitos crentes, que acham que o que importa é a alma. O corpo não tem nenhum valor, o corpo é um casulo que aprisiona a alma. Você já viu algum crente falando assim? Mas Paulo vai mostrar que isso não é verdade, que há dignidade no corpo, e esse é o foco do apóstolo. E nós vamos observar como Paulo vai desenvolver aqui uma teologia do corpo. E isso então nos leva ao nosso segundo ponto, que é o confronto. Eu quero me deter um pouquinho mais aqui nesse confronto, verso 12 até o verso 17. Veja só, Paulo então confronta o pecado da imoralidade com fortes argumentos. E esses argumentos são baseados em quê? No evangelho. Paulo mostra que a máxima ou lema que eram usados ali pelos coríntios sobre a liberdade cristã estava equivocado. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que muitas vezes nós interpretamos errado o versículo 12, porque a parte A do versículo 12 era justamente esse lema que nós podemos considerar aqui como uma espécie de aforismo. Aforismo é um gênero textual, meus irmãos, ou uma obra desse gênero que é caracterizado por frases breves que possuem uma definição de um preceito moral ou prático. Então, que preceitos eram estes que eles diziam? Eles diziam assim, versículo 12, observem aí: todas as coisas me são lícitas. Essa era a desculpa dos coríntios. Todas as coisas me são lícitas. Eles diziam: Paulo, nós somos livres, nada pode mais nos condenar. Veja só, eles defendiam uma liberdade total, irrestrita e incondicional. Eles estavam transformando, meus irmãos, a liberdade cristã em libertinagem. Aquela igreja não tinha limites. Eles chegaram a aplaudir o pecado do incesto. Eles se orgulhavam dessa posição permissiva, veja. E a lei que regia a vida deles era essa: é proibido proibir. Eles consideravam todas as coisas indistintamente como lícitas, sem nenhuma restrição. Eles não suportavam restrições, eles não suportavam leis ou proibições. Infelizmente, irmãos, essa ideia ainda está presente dentro da igreja. Crentes que acham que, porque foram justificados, que foram salvos, podem viver de todo jeito, de qualquer jeito. Isso é entender a doutrina da justificação pela fé de maneira incompleta. Porque
aquele que foi salvo pelos méritos de Cristo, vive em santidade, vive em novidade de vida. Nós somos justificados para viver uma vida santa. Então, meus irmãos, ao reproduzir essas palavras, Paulo está mostrando aos coríntios que esse lema estava contrário ao evangelho, estava contrário à liberdade cristã. Diante disso, então, Paulo responde: mas nem todas as coisas me convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por mais que sejam coisas boas dentro de um contexto específico, Paulo está dizendo: eu não vou me deixar dominar por elas. Eu não vou deixar que o exagero me domine, que o exagero entristeça o Espírito Santo. Mas o argumento dos coríntios continua. Veja só, versículo 13, na parte A. Os alimentos são para o estômago. E o estômago existe para os alimentos, Paulo. Veja, é outro jargão, é outro lema, é outra máxima que eles estão usando aqui. Eles fizeram de um ditado proverbial um moto. Usavam como uma espécie de moto. O primeiro é que eles achavam que podiam fazer qualquer coisa, que todas as coisas para eles eram lícitas. Paulo diz que não. Até mesmo as coisas boas, elas devem ser desfrutadas por nós dentro de um contexto específico, para que não provoque escândalo, para que não venha ferir o meu irmão, para que não venha desonrar o nome santo do nosso Deus. Mas agora eles querem contra-argumentar e eles dizem: veja, Paulo, a lógica é assim, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Paulo, diziam eles, o sexo é tão natural como você ter fome. Como o alimento foi feito para o corpo, o sexo também foi feito para o corpo. Como é natural comer, o sexo também é uma necessidade fisiológica. Veja, meus irmãos, eles entendiam que assim como o alimento é preparado para o estômago, o corpo era preparado para o sexo. Dessa maneira, eles não deveriam ter qualquer restrição. Eles podiam fazer o que quisessem com o corpo, até ir para um templo pagão e se relacionar sexualmente com as prostitutas cultuais dos templos de Diana, Afrodite. Irmãos, a lascívia está para o sexo, assim como a glutonaria está para os alimentos. Os dois são pecaminosos e têm consequências trágicas. Só porque temos certos desejos normais dados por Deus na criação, isso não significa que devemos nos entregar a eles e satisfazê-los a todo tempo. O argumento dos coríntios não para por aí. Observem a conclusão deles. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. E a conclusão era o seguinte: no final, Paulo, Deus vai destruir tanto o alimento como o estômago. Ou seja, eles pensavam assim porque eles consideravam a matéria como algo insignificante. E no final, Deus ia destruir tudo. Deus ia livrar somente o espírito. E o corpo seria destruído, melhor dizendo. Veja só, meus irmãos, aqui eu quero fazer uma pausa. Pense comigo um pouquinho. Se interpretarmos esse versículo de outra maneira, como muitos tradutores e comentaristas o fazem, teremos um grande problema com outros textos que falam que no novo céu, na nova terra, comeremos e beberemos. Mateus 26, 29, Lucas 22, 16 a 18, Lucas 24, 40 a 43, Mateus 8, 11. A ideia de que os remidos não terão corpos humanos reais, irmãos, é fruto da absorção do pensamento grego sobre a teologia cristã.
Tem muitos cristãos que pensam que nós vamos estar no céu etéreo, pulando de nuvem em nuvem. Tem muitos cristãos que acham que nós vamos viver como vivem os anjos, que nós viveremos somente com o Espírito. Meus irmãos, entendamos, Deus não vai destruir o corpo humano. Nós teremos no novo céu e na nova terra um organismo, teremos boca, teremos estômagos. Após a ressurreição, Jesus ele continuou com o corpo humano. Depois de ressuscitado, glorificado, Jesus ele ingeriu comida, ele bebeu. E ainda ele prometeu que na sua vinda ele se assentaria e beberia um novo vinho com todos os seus. Então, meus irmãos, nós temos que perceber que nós seremos corpos glorificados, claro, não com essas mesmas propriedades que nós temos, mas nós continuaremos como seres humanos, o corpo não vai acabar. Estaremos uma nova humanidade, que é aquela humanidade de Cristo. É claro que nós não sabemos, é algo misterioso, mas nós iremos continuar como seres humanos, redimidos, não mais como nós somos hoje, com corpos defeituosos, problemáticos, por causa de doenças, mas perfeitos, na mesma semelhança do corpo de Cristo. Então, o argumento de Paulo sobre essa questão de eu posso fazer qualquer coisa no meu corpo, porque no final Deus vai destruir. Paulo ele vai desconstruir essa ideia errada. Versículo 13, na parte C, ele diz: porém o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, veja só, argumento número 1, o corpo não é para a imoralidade. Ele está argumentando aqui sobre o estado exaltado do corpo no cristianismo. Deus criou o corpo humano não para o prazer pecaminoso, mas para a sua glória. É isso que Paulo está dizendo. Ele formou o homem à sua imagem e segundo a sua semelhança, não para a imoralidade sexual. Paulo ele observa que o corpo é para servir ao Senhor e acrescenta ainda que o Senhor é para o corpo. Meus irmãos, é importante também nos lembrarmos que Jesus ele dignificou o corpo humano quando ele assumiu um corpo humano, a nossa natureza humana. Ele se tornou um homem. Então, Cristo mostra com esse ato de encarnação, quando ele se torna homem, que o corpo do ser humano deve ser honrado. Nosso corpo físico criado por Deus, ele foi manchado pelo pecado, claro. Na morte ele descerá ao túmulo, mas ele foi remido por Cristo e será um dia ressuscitado, como o corpo de Cristo foi tirado do túmulo. O Senhor reivindicará esse corpo, porque esse corpo pertence a Ele. Deus não ressuscitou só o Senhor, como também nos ressuscitará, meus irmãos, com seu poder. E Paulo vai tratar mais desse assunto no capítulo 15 aqui de 1 Coríntios. Então, meus irmãos, embora seja colocado no túmulo por ocasião da morte, o nosso corpo físico é precioso para Deus. Ele tem autoestima e o vivificará pelo seu poder. Primeiro argumento, o corpo aqui, o corpo do ser humano não é para imoralidade. Segundo argumento, observe aí. Ele diz, nosso corpo é de Cristo. Versos 15 a 17. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Qual é a resposta? De modo nenhum. Porque, meus irmãos, existe uma união mística entre
o crente e Cristo. Essa união com Cristo se dá pela ação do Espírito Santo, quando esse Espírito ele passa a habitar em nós, quando cremos em Jesus. Paulo ele escreve que nós crescemos para santuário dedicado ao Senhor, e nele nós estamos juntamente sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deixe-me ilustrar isso. Durante a cerimônia de casamento, quando o homem e a mulher eles ficam diante do ministro, eles são dois indivíduos separados. No fim da cerimônia, marido e mulher. É assim que eles são declarados. Marido e mulher. São unidos. E ambos ali, como diz Gênesis capítulo 2, ambos se tornam uma só carne. A propriedade de cada indivíduo se torna a propriedade de ambos. Mas em nossa união matrimonial com Cristo, irmãos, a gloriosa troca é muito maior do que qualquer propriedade. Nosso pecado e nossa culpa são imputados a Cristo, e sua perfeita guarda da lei e seu sofrimento são imputados a nós. O que é nosso se torna dele, e o que é dele se torna nosso. Então, por causa da união representativa que compartilhamos com Cristo, o Pai não mais olha para nós como pecaminosos, mas vê apenas a justiça e a santidade de Cristo, meus irmãos. É isso que significa estar unido a Cristo. Então, o crente verdadeiro, ele é uma manifestação visível de Cristo. Cristo, meus irmãos, ele se expressa através de nós. Então, se você tem relação com alguém que não é o seu cônjuge, você está trazendo Cristo a essa relação. O sexo é uma bênção, mas uma bênção dentro do casamento. Mas um sério problema fora dele. O sexo fora do casamento é como o assalto a um banco. O ladrão, ele fica ali com alguma coisa que não lhe pertence e pela qual ele terá de pagar um dia. Agora, o sexo dentro do casamento pode ser como depositar dinheiro no banco. Há garantias, segurança e lucro. Então, meus irmãos, Paulo, ele quer que os coríntios se envergonhem desse tipo de comportamento. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Portanto, está escrito, os dois serão uma só carne. Assim como homem e mulher estão unidos pelo matrimônio, os cristãos estão unidos a Cristo. É impensável, portanto, a partir disso, unir os membros de Cristo a uma prostituta. Meus irmãos, parece que os coríntios, eles pensavam que o que então faziam com o corpo não ia afetar o relacionamento com Cristo. Mas isso é contraditório, Paulo está dizendo aqui, isso não pode acontecer. Porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Por isso que aqui nós observamos como o cristão deve considerar como algo muito importante a vida de santidade. Justificados pela fé para vivermos uma vida de santidade, os nossos membros devem ser oferecidos a Deus como instrumentos de justiça. Argumento 3. Paulo diz, o corpo é santuário do Espírito Santo. Como é que vocês podem agir dessa maneira? Veja, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Veja, meus irmãos, a expressão usada aqui por Paulo para santuário é aquela expressão que é usada lá no Antigo Testamento para o santo dos santos, aonde ficava a arca da aliança, aonde os sacerdotes só poderiam entrar uma vez por ano. Então, veja o raciocínio de Paulo. Os cristãos não podem fazer mais o que querem, porque não pertencem a si mesmos.
Eles estão na presença de Deus. Eles estão na presença de Deus. Vocês não podem fazer mais o que vocês querem. O sangue de Cristo purificou vocês. Vocês foram comprados. É outro argumento de Paulo. Além de vocês serem o santuário de Deus, o Espírito Santo está habitando em vocês. Aquele que foi prometido desde o Antigo Testamento e que Cristo enviou para habitar em nós, na igreja. Veja, vocês são santuário do Deus vivo, edifício do Deus vivo. Vocês foram comprados por preço. Veja, aqui Paulo diz, o Evangelho, pensem no Evangelho, lembrem-se do Evangelho, o preço foi o sangue de Cristo. Essa compra atinge todo ser humano, não só uma parte do ser humano, mas todo ser humano. Esse corpo que agora eu tenho, não é mais meu, não é mais seu. Os membros do seu corpo estão ligados a Cristo. Seu corpo é um membro de Cristo. Nós somos um com Cristo, meus irmãos. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Os dois imperativos de Paulo. As duas ordens de Paulo. Verso 18, parte A, e 19, parte B. Primeira ordem, primeiro imperativo, ele diz, depois que ele argumenta com os coríntios: fujam da imoralidade sexual. O verbo aqui está no presente contínuo. Fuja hoje, fuja amanhã, fuja esse mês, fuja o próximo mês, fuja o ano que vem, fuja da imoralidade todos os dias. Os crentes devem vigiar todo o tempo para fugirem conscientemente das tentações sexuais em suas diversas formas, meus irmãos. O conselho de Paulo é: não queira ser forte. Reconheça a sua fragilidade e vá embora. Não brinque com essa situação. Fuja. A única atitude segura, meu irmão, minha irmã, em relação ao sexo fora do casamento é fugir. Não fique flertando com o pecado. Não fique paquerando com a tentação. Aquele que zomba do pecado é louco. Fuja como José. Em Gênesis 39. Verso 2 a 12, veja como José fugiu da imoralidade. A graça de Deus trabalhou de tal maneira no caráter de José, que o levou a fugir daquela mulher, que todos os dias falava para ele: deite comigo. No mês seguinte, ela dizia a mesma coisa: deite-me comigo. No ano seguinte, ela falava a mesma ladainha: deite-me comigo. Porém, José fugiu da sedução da sua patroa, dizendo-lhe sempre a mesma coisa: não, não, não. E quando a mulher tentou agarrá-lo, ele fugiu, preferindo ir para a cadeia com a consciência limpa, do que ficar livre e preso ali, por causa da culpa do pecado. Então, jovens, fuja desse namoro imoral. Você que já é adulto, está num relacionamento aonde você está sendo tentado a ter relação sexual antes do casamento, fuja. Fuja dessa amizade que tem levado você para um mau caminho. Fuja dos meios de comunicação que tem levado você à pornografia. Fuja das roupas indecentes, minhas irmãs. Eu peço a vocês, fujam. Fujam das roupas indecentes, se vistam com modéstia. É uma ordem do apóstolo Paulo a nós. Uma ordem aqui, meus irmãos, que mostra a gravidade desse pecado. Verso 18, parte B, ele diz: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Veja, esse é um texto difícil de se entender, mas eu quero sintetizar esse texto para você. O que Paulo está dizendo é que o pecado sexual atenta como nenhum outro
contra a dignidade do corpo. A Bíblia destaca o fato que o pecado traz um maior dano ao nosso corpo do que qualquer outro pecado. Nós não estamos com isso minimizando a gravidade de outros pecados, mas é assim que o apóstolo trata desse assunto. Eu sei que há mistérios nesse versículo, mas é assim que Paulo deseja que entendamos esse assunto da imoralidade sexual. O pecado sexual atenta como nenhum outro, porque o nosso corpo é de Cristo. O pecado sexual atenta como nenhum outro, porque o nosso corpo tem um destino eterno, meus irmãos. Segunda ordem, agora é uma ordem positiva. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Primeiro, fujam. Agora, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aqui, esse verbo está no auristo. O auristo no grego é um verbo que não tem tempo, ou seja, você não pode definir um tempo específico, ou seja, sem tempo de duração. Então, glorificar deve ser em todo o tempo. Mas Paulo não está dizendo aqui que glorificar tem alguma coisa a ver com dar glória a Deus em voz alta. Não, Paulo não está dizendo isso. Não é isso que Paulo está falando. Não tem nada a ver com danças litúrgicas. Não tem nada a ver com movimentos pentecostais. Glorificar a Deus está relacionado aqui a um santo proceder. Ou, para ser mais específico, a um uso santo do nosso corpo. Então nós glorificamos a Deus, meus irmãos, no nosso corpo, quando nós entregamos nossos membros como instrumentos de justiça e não como servos do pecado. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade sempre. E aqui eu queria concluir com algumas lições práticas. Aqui aprendemos com Paulo sobre o cuidado que devemos ter com o uso da nossa liberdade cristã. Eu sei que somos livres, mas livres para pecar, não. A verdadeira liberdade cristã está sempre limitada por alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, a liberdade cristã é limitada pela santidade. A liberdade que temos em Cristo, de maneira alguma, pode ser pretexto para a prática do pecado. Pelo contrário, a genuína liberdade cristã sempre conduz à santidade. Segundo parâmetro, a liberdade cristã é limitada pelo amor a Deus. Ser livre em Cristo significa amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima dos nossos próprios desejos, sonhos e vontades. O amor a Deus, irmãos, deve reorientar nosso desejo de liberdade pecaminosa para a busca de conhecimento e obediência à vontade do Senhor. Terceiro parâmetro, a liberdade cristã é limitada pelo amor ao próximo. O uso da nossa liberdade deve ser também pautado pelo amor que devemos ter uns para com os outros. Quando eu uso de minha liberdade para promover intrigas, para ferir a consciência do meu irmão, eu estou revelando egoísmo no meu coração, imaturidade na fé. Quarto parâmetro, a liberdade cristã é limitada pela maturidade. A liberdade cristã é para aqueles que possuem maturidade em Cristo. Somente cristãos maduros conseguem enxergar que nem tudo que é permitido necessariamente convém ou edifica. É preciso ter maturidade tanto para discernir as situações em que o uso da liberdade promoverá o pecado, quanto para dizer não a essas possibilidades, meus irmãos. Maturidade. Certas coisas boas que nós podemos desfrutar, em dado momento, em dadas circunstâncias, é preferível evitá-las. A liberdade em Cristo, irmãos, não é liberdade para o pecado, mas liberdade do pecado. É verdade, irmãos, que Deus nos deu apetites naturais, para que pudéssemos satisfazê-los em liberdade cristã. Por exemplo, nós somos limitados, não é, por leis naturais e morais. O comer e beber devem ser exercidos com moderação e o sexo deve ser conservado dentro dos laços do santo matrimônio. Uma pessoa, ela pode exercer a liberdade cristã livremente em todas as coisas, contanto
que isso ocorra em comunhão com Cristo. Aqui também nós aprendemos com Paulo sobre qual é a nossa base teológica para a ética, ou seja, para o nosso comportamento. Paulo ele responde aqui o porquê determinadas práticas nós não devemos praticar. Veja só, e eu sei que aqui é um ponto que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Porque, infelizmente, hoje, o conceito de corpo é o que você acha. Já viu isso? É o que você acha. Por exemplo, a partir dessa ideia do que você acha, criou-se várias ideias equivocadas. A ideologia de gênero é uma delas. Porque eles dizem, olha, o que determina o que você é, não é o seu corpo, não é a biologia do seu corpo, é o que você acha, é o que você pensa. Então, se você nasceu com um corpo masculino e você acha que é mulher, o que vai predominar é o pensamento e não a biologia do seu corpo. Isso é errado. Isso é contrário às Escrituras, meus irmãos. O aborto, por exemplo, também parte dessa premissa. As feministas dizem, não é? O corpo é meu e eu faço com ele o que eu quiser. O homossexualismo também bebe dessa mesma linha de pensamento. Meus irmãos, Paulo ele mostra aqui que toda a nossa ética ela deve estar baseada não nos nossos pensamentos, mas nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, a palavra de Deus é que deve reger a nossa ética, o nosso comportamento. Não é o que eu acho, é o que Deus diz. É o que as Escrituras dizem a respeito de como eu devo me comportar. Mesmo que isso vá de encontro, ou seja, contrário aos meus pensamentos. O que deve predominar não são os meus pensamentos, mas os de Deus. Aquilo que Ele revela na sua palavra para a minha vida. Porque é isso que vai me fazer feliz e não o que eu acho. Aqui também, meus irmãos, nós aprendemos que nós não podemos separar a doutrina da prática, nem a prática da doutrina. Veja, o Salmo 119, 9 e 11 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus nos equipa para a boa obra, limitando, meus irmãos, nossas opções e dando forma aos nossos interesses. A palavra de Deus nos ensina o que nós devemos, meus irmãos, fazer, pensar. Ela nos reprova, nos corrige, mostrando onde erramos o alvo. A Bíblia nos ensina a olhar para a vida. A Bíblia nos ensina a olharmos para o mundo da maneira como Deus olharia, ou da maneira como Deus olha para as circunstâncias. Aqui também aprendemos, meus irmãos, que devemos amar, honrar e cuidar do nosso corpo. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é importante, tanto quanto a nossa alma. Deus não só redimirá a alma, mas também o corpo. Por isso, meus irmãos, devemos ser mordomos sábios do corpo que nós recebemos. Não importa quem você seja, gordo, magro, alto, baixo, branco, negro, não importa quem você seja, nós somos chamados a sermos sábios mordomos do nosso corpo, cuidar do nosso corpo, não fazer do nosso corpo um altar de idolatria como muitos o fazem, serem narcisistas, não, mas a honrar, a saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, santuário do Espírito, e um dia ele será redimido no novo céu e na nova terra. Viveremos com corpos glorificados, seremos seres humanos perfeitos como Cristo é. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, acate aquilo que Paulo diz lá em Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho mostra a nós que, uma vez que estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas do paganismo, do mundanismo, da carnalidade, ficaram para trás. Tudo se fez novo. Agora nós devemos viver em novidade de vida. Se realmente você foi convertido, foi regenerado, se você realmente foi salvo, você deve viver em santidade. Deve ofertar tudo que você é ao Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Depois nós vamos cantar mais um cântico. Senhor Deus, queremos te agradecer por tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Aqui, Senhor, encontramos vários desafios. E um deles é vivermos mergulhados na tua palavra, encharcados na tua palavra, entendendo, ó Deus, que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, não para vivermos, ó Deus, na libertinagem, mas para vivermos em santidade, para vivermos em novidade de vida. Ó Deus, nos dá essa consciência cristã sobre o nosso corpo, entendendo, ó Deus, que o corpo e o espírito, eles foram redimidos e serão glorificados um dia na vinda gloriosa de Cristo. Nosso corpo tem valor, porque o nosso corpo é de Cristo. Ó Deus bendito, ajuda-nos a entendermos essa verdade e praticá-la no nosso dia a dia. Nos livra, Senhor, da imoralidade sexual e nos ajuda a te glorificar em todas as coisas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico?
Meus irmãos, nós vamos orar, encerrando nosso momento devocional. Convidar o presbítero Osanias para fazer essa oração final. Bendito Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, Deus. Pelo Senhor, Deus, estar conosco, Senhor. Ó Deus, por o Senhor ter, Deus, dado o seu Filho, Deus, para estar, ó Deus, nos consolando, Senhor, nos trazendo, Pai, esperanças em meio, ó Deus, a esse mundo caótico, Senhor. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, Pai, porque, ó Deus, mesmo quando muitos se frustram, ó Deus, e ó Deus, estão a se questionar, Pai, pela circunstância da vida, Senhor, o Senhor, Deus, tem, ó Deus, as palavras de vida eterna. O Senhor, ó Deus, é quem, ó Deus, é o refúgio para o necessitado, Senhor. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia da nossa geração, tenha misericórdia, ó Deus, do povo, Senhor, da nossa era, Senhor. E, ó Deus, assim como o Senhor prometeu, Deus, já no passado, a Noé, Senhor Deus, que o Senhor não destruiria, ó Deus, que o Senhor, Pai, se compadeça, ó Deus, da igreja que ora, Senhor, neste lugar. E, ó Deus, tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, Senhor, do nosso país, ó Deus. Ó Deus, visita, Senhor Deus, as enfermarias. E, ó Deus, traz, ó Pai, a cura, Senhor Deus, traz a esperança para aqueles que estão necessitados, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor traga o fôlego de vida, Senhor. Nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós daremos as demais informações sobre como serão as nossas reuniões durante a semana, depois do decreto do governador. Infelizmente, nós estamos ainda no aguardo desse novo decreto, que, se não falha a memória, me ajudem aí, irmãos, vai sair quarta-feira, não é isso? Ou termina quarta-feira? Terça-feira, não é? Sai outro decreto. Como as nossas reuniões são quarta e sexta, então dá tempo aí nos organizarmos, né? Oramos a Deus, esperamos, né, que, como orou o presbítero Osanias, o Senhor console, ajude essas pessoas que estão enfermas, traga cura para essas pessoas e também traga entendimento, né, aos líderes do nosso país. Nós sabemos que a igreja é um trabalho essencial, então nós precisamos orar para que realmente as coisas melhorem, mas também que os governantes entendam que nós temos liberdade de culto, liberdade de ir e vir, que muitas restrições também, meus irmãos, têm ferido de frente, têm batido de frente com a nossa liberdade como brasileiros. Enfim, eu sei que algumas medidas devem ser tomadas, distanciamento, uso de máscara, o uso, né, sanitário do álcool em gel. Temos que nos preocupar com tudo isso, mas também precisamos que os governantes tenham consciência, que eles também administrem os recursos federais com sabedoria, em prol do povo, em prol do povo. Muitos estão morrendo por falta de leito e por outras coisas mais, por falta da má administração dos nossos governantes. Então oremos, supliquemos a Deus para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes. E nós devemos orar, irmãos, devemos orar, devemos fazer a nossa parte, pregar o evangelho. Então, que Deus te abençoe ricamente, que Deus nos dê uma semana abençoada e que você possa glorificar a Deus com tudo que você tem, com tudo aquilo que você é. Até a próxima semana, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.